Você sente que essa preocupação está te roubando a vida? Deixe-me te mostrar a saída. Você já sentiu como se aquela preocupação silenciosa estivesse te sugando por dentro? Como se um peso invisível estivesse te arrancando os dias, a paz, a alegria, a própria vida? Há pessoas que continuam sorrindo por fora, indo trabalhar, cuidando da família, se arrastando para mais um dia. Mas, por dentro, estão gritando, sufocadas, presas numa angústia que ninguém vê. E essa preocupação, ela se instala como uma névoa escura sobre a alma, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. É esse tipo de preocupação que rouba a esperança, mina a fé e faz até os mais fortes se sentirem sozinhos, esquecidos e abandonados. Você olha para o alto e pergunta: Deus, o Senhor me esqueceu? Por que isso não passa? Por que parece que essa preocupação está me tirando a vida? E eu estou aqui para te dizer, essa dor que você está sentindo não é o fim. Essa preocupação que parece te matar em silêncio tem um nome, tem uma origem e, mais importante, tem um caminho de saída. Jesus me revelou algo muito profundo sobre essa batalha interna que você está enfrentando. Algo que poucas pessoas sabem. Um segredo espiritual que foi escondido, ofuscado por vozes do medo, da dúvida e do desgaste. Mas hoje, essa verdade vai alcançar o seu coração de um jeito que você nunca experimentou antes. Você vai entender por que essa preocupação tem te paralisado e qual é o caminho que Jesus está abrindo diante de você. Um caminho de libertação, cura e vida abundante. Mas antes de revelar, eu preciso que você sinta com profundidade o quanto essa preocupação tem drenado o seu espírito, enfraquecido sua fé e apagado seus sonhos. É mais do que ansiedade, é uma prisão espiritual. E quanto mais você tenta lutar sozinho, mais preso você se sente. Mas há uma chave escondida nesse labirinto e Jesus vai te mostrar onde ela está. Não, você não está enlouquecendo, você está sendo chamado. E quando você perceber o motivo espiritual por trás disso tudo, sua vida nunca mais será a mesma. Continue aqui. O que você vai ouvir hoje pode ser a resposta que você tanto orou em silêncio, chorando no escuro. Se essa mensagem já tocou em algo profundo dentro de você, então não ignore o que está sentindo. Respire fundo. Abra seu coração, porque Jesus quer falar contigo através desta mensagem. Essa preocupação que parece estar tirando sua vida, ela não é o fim, é o começo de algo que o céu quer revelar a você. E se você está aqui, não é por acaso. Jesus te trouxe até esse vídeo. Sim, Ele mesmo. Porque você faz parte de um povo separado, de um remanescente que está sendo acordado espiritualmente para verdades que o mundo não consegue compreender. Por isso, comente aqui embaixo com fé: Jesus, eu confio em Ti mesmo sem entender. Esse comentário não é apenas uma frase, é um ato de entrega. E só os que estão sentindo a dor de verdade vão conseguir declarar isso. Escreva com sinceridade. Isso é entre você e Deus. Se essa mensagem está te tocando, curta esse vídeo. Esse gesto pode fazer com que outras vidas também sejam alcançadas. Você pode ser o instrumento para libertar alguém que está sofrendo como você. E se você sente que encontrou um lugar de refúgio, um canal onde a sua dor é compreendida e tratada com amor e verdade, então se inscreva. Aqui, você nunca estará sozinho. Somos uma comunidade guiada por Jesus. E juntos vamos caminhar rumo à libertação. Prepare-se. Jesus revelou algo muito importante sobre essa situação e você precisa ouvir antes de sair desse vídeo. Respire fundo e esteja atento, porque Deus pode falar diretamente com você hoje. Nicodemos atravessa a noite silenciosa, suas vestes farfalhando às pressas pelo caminho escuro de Jerusalém. Há uma inquietação no seu peito, uma batalha dentro da mente que não cessa. Questionamentos fervilham, dúvidas pesam e o coração palpita como se pudesse explodir.
Ele é um mestre entre seu povo, alguém considerado sábio nas Escrituras, mas agora se sente perdido, como se uma confusão profunda estivesse sugando sua energia vital, tornando a vida opaca e sem direção. A confusão mental torna tudo nebuloso, como se uma nuvem espessa de incerteza roubasse qualquer esperança de clareza. Ele busca algo além da sabedoria tradicional, pois sente que a preocupação, esse peso que parece estar tirando sua paz e drenando sua alma, transformou até mesmo as noites em tormento e insônia. Ao chegar diante de Jesus, a tensão é quase palpável. Nicodemos está exausto de tentar manter o controle, cansado de tantas respostas que nunca acalmam o turbilhão interior. Seus pensamentos correm. O que estou sentindo? Por que mesmo conhecendo tanto sobre Deus, tudo parece sem sentido? Será que existe um caminho que me devolva a paz interior, um recomeço em meio a esse caos? Jesus o encara com suavidade, olhos que leem tudo que vai oculto no mais profundo da alma. Sem rodeios, ele solta uma afirmação que rompe o véu da religiosidade e atinge em cheio aquela raiz de confusão. De certo te digo, que el que no naciere de novo, no pode ver el reino de Deus. O choque é imediato. Para Nicodemos, isso não faz sentido lógico. Ele sempre acreditou que a transformação dependia de esforço, lei, tradição. Agora, ouve sobre nascer de novo. Como alguém pode começar do zero? Como isso poderia dissipar o peso das preocupações, da tempestade mental e espiritual que está, dia após dia, sugando a própria vida? Ele responde, quase titubeando, tentando aplicar lógica humana. Como pode um homem nascer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A mente de Nicodemos parece girar em círculos, mas Jesus não se incomoda com a dúvida. Pelo contrário, ele aprofunda ainda mais. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 6, 7. Nesse momento, não é apenas Nicodemos quem se sente num redemoinho. Quantas vezes você se vê perdido, sem saber para onde ir, quando a confusão mental e as preocupações se acumulam até sufocar a esperança? O cansaço de tentar resolver tudo sozinho, a sensação de que nenhuma decisão traz descanso, de que orações retornam em silêncio, é como se a preocupação roubasse, pouco a pouco, o sentido da vida. Você já parou para pensar até onde essa inquietação pode te levar? Será que não existe uma resposta que traga descanso definitivo, uma direção clara mesmo em meio ao caos? Não é raro sentir que as vozes da ansiedade, do medo, da dúvida gritam mais alto do que qualquer certeza. Talvez, como Nicodemos, você conhece versículos, já ouviu 1000 sermões, mas algo dentro de você ainda não experimentou esse novo começo que Jesus propõe. Aqui vem o ponto de virada, o uau que desafia suas crenças mais antigas. E se o problema nunca foi falta de força de vontade, de esforço ou de inteligência? E se o que está destruindo a sua paz, te levando à exaustão, não é a quantidade de problemas exteriores, mas a ausência desse renascimento interior que só o Espírito Santo pode produzir? Jesus não oferece um novo método de autoajuda, mas uma transformação que começa de dentro para fora. Ele não pede para você entender todo o processo, apenas para confiar que existe um novo começo, possível a cada dia, quando você se rende e permite ao Espírito guiar cada passo. O novo nascimento não é apenas uma ideia religiosa, mas uma realidade espiritual que muda tudo. Dissipa a confusão mental, reorganiza os sentimentos, traz clareza mesmo onde parecia não haver saída. A preocupação perde seu poder quando você aceita o convite de Cristo e permite um recomeço verdadeiro, onde a vida não é guiada mais pelas exigências do medo, mas pela direção suave e poderosa do Espírito. Talvez você esteja ouvindo isso e duvide. Será que é tão simples assim?
Será que entregar a confusão e as preocupações profundas a Jesus pode realmente me devolver o sentido da vida? Não seria ingenuidade confiar que existe esse novo recomeço quando tudo parece tão perdido? Apenas pense. Quantas tentativas você já fez sozinho, tentando organizar a bagunça da mente, o caos do coração? Quantas noites em claro, quantas listas de tarefas, quantos livros lidos, quantas orações feitas sem resposta clara. Por que não experimentar a entrega, a fé humilde que Nicodemos aprendeu naquela noite? Não foi através de fórmulas, mas de um encontro real, de um convite para nascer de novo, que a mente dele foi transformada. Não é a ausência de problemas ou de desafios que vai devolver sua paz, mas a presença de Jesus e o agir do Espírito Santo em sua vida. O versículo ecoa como uma senha secreta para quem está cansado da confusão. É necessário nascer de novo. Não é opcional para quem deseja ver o caminho quando tudo parece perdido. Não é uma escolha a mais. É a única solução real para o turbilhão que tira o prazer de viver. Não aceite que as preocupações roubem sua vida. Há um recomeço disponível, uma direção clara que só pode ser recebida em Jesus. E agora, um convite direto e profundo. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sente que precisa desse recomeço, escreva nos comentários. Eu abro mão do controle. Quero nascer de novo. Declare sua decisão. Faça desse ato público uma confissão de fé que rompe o ciclo da confusão e do medo. Mas não pense que a resposta de Jesus foi o fim da noite para Nicodemos. Há um segredo impressionante que poucos percebem. Aquele encontro plantou a semente de uma mudança invisível que mais tarde seria revelada em atos de coragem e fé. E se eu te dissesse que a confusão que hoje parece insuportável pode ser, na verdade, o início da transformação mais incrível da sua história? O que vem a seguir pode desafiar tudo que você já ouviu sobre libertação e vitória. Não perca a oportunidade de descobrir o que Deus ainda tem preparado para você nos próximos capítulos desta jornada extraordinária. O Palácio de Salomão resplandece em ouro, mármores e perfumes raros, mas o rei está só, sentado à mesa farta, os olhos perdidos entre as sombras dos pilares. A corte celebra em banquetes intermináveis, risos ecoam pelos corredores, músicos entoam melodias para tentar abafar o silêncio ensurdecedor que consome o coração do homem mais sábio do mundo. Salomão, cercado de riquezas incontáveis, mulheres, feitos e poder, sente crescer dentro do peito um vazio imenso, uma ausência que nem as taças de prata, nem os jardins exóticos conseguem preencher. Ele anda pelos seus aposentos cheios de tapeçarias preciosas, mas cada passo revela que há um abismo entre aquilo que possui e aquilo que é. Contemplei todas as obras que mis manos habían hecho y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eclesiastés 1:14. O eco dessa confissão vibra na alma de quem já buscou sentido em acúmulos, conquistas, fama, relações vazias, planos que pareciam prometer plenitude, mas só trouxeram inquietação. Sabe aquela sensação de que, apesar de todas as tentativas, novo emprego, novo amor, nova meta financeira, nada realmente preenche? O buraco interno só aumenta, enquanto todas as promessas deste mundo se mostram ocas, incapazes de fornecer sentido verdadeiro. Salomão não é um personagem distante. Ele é o retrato fiel de quem carrega a sensação constante de que algo está faltando, de que a vida está sendo sugada por uma preocupação invisível, de que tudo o que o cerca parece incapaz de satisfazer a fome mais profunda do ser. O rei tinha acesso a tudo o que o coração humano pode desejar: o melhor vinho, a admiração dos povos, a sabedoria que impressionava reis distantes,
Mas nenhuma dessas realizações foi forte o suficiente para silenciar o gemido de insatisfação na sua alma. É aqui que o texto bíblico se torna um espelho devastador. Quantos de nós já não tentamos desesperadamente preencher esse buraco com distrações, vícios, conquistas profissionais, relacionamentos superficiais, experiências passageiras? E quanto mais tentamos, mais nos desgastamos, como se cada conquista apenas aprofundasse o recado silencioso de que nada debaixo do sol se compara ao que nos falta por dentro. Você já sentiu esse buraco, essa ausência que parece aumentar quando todos pensam que você deveria estar feliz? Aquela noite em que todos elogiam sua vitória, mas o travesseiro se torna um lugar de luta interna, porque a preocupação continua drenando suas forças? Salomão expõe, sem máscaras, esse ciclo destrutivo. Vi todas as obras, e tudo era vaidade, correr atrás do vento, aflição de espírito. Essa dor é universal, atravessa séculos, culturas, fortunas e títulos. Não se trata de falta de fé, de esforço ou inteligência. Não é porque você não tentou o suficiente. O vazio é, na verdade, um lembrete divino de que há um lugar em você que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Muitas pessoas acreditam que a solução para esse abismo é tentar mais, buscar algo novo, mudar de ambiente. Mas será mesmo que um coração esgotado pela inquietação vai se preencher com mais do mesmo? É possível que a verdadeira resposta esteja além daquilo que o mundo pode oferecer? O próprio Salomão, cercado de tudo, e mesmo assim tomado pela inquietação, se rende a uma verdade que poucos ousam admitir. Nada pode substituir a fonte da vida. Por mais que tentemos saciar a sede com água turva, só a água viva de Deus pode restaurar a alma exausta e inquieta. Olhe para sua própria história. Quantas vezes você já apostou todas as fichas na esperança de que dessa vez vai ser diferente, só para perceber que ao final a mesma preocupação te consome e te faz sentir como se estivesse perdendo a vida segundo após segundo? O vazio é implacável e não respeita status nem realizações. Não importa o quanto você corra, onde esconda as suas dores ou que imagem projete para o mundo, se a fonte não for Deus, tudo será correr atrás do vento. Isso é muito mais profundo do que a simples insatisfação. É uma fome espiritual que nada terreno sacia. É o grito silencioso da sua alma por um sentido que não morre. Você já se viu olhando para dentro, tentando entender por que tudo parece tão sem cor, mesmo quando alcançou tudo o que sonhava? Já se perguntou se o buraco que dói dentro de você existe para te chamar de volta à fonte? Talvez, como Salomão, você já tenha tentado de tudo, ou está prestes a tentar mais uma vez, só para descobrir o mesmo resultado frustrante. E se eu te disser que esse vazio não é seu inimigo, mas o lembrete de que você foi criado para algo maior do que aquilo que o mundo oferece? Que, na verdade, essa ausência clama por uma presença, a única capaz de devolver vida, alegria e paz à sua existência? O segredo desconcertante que quase ninguém entende é que não existe nada material, emocional ou intelectual que possa preencher a sede do seu coração. O mundo inteiro pode se dobrar aos seus pés, e mesmo assim a preocupação continuará roubando seus dias, esgotando seu ânimo, apagando a sua esperança. Salomão entendeu, tarde, mas entendeu, e deixou para mim e para você o testemunho de que tudo longe de Deus é vaidade, aflição e desespero. Não importa o nome, a forma, o preço ou o brilho exterior. Só aquele que criou seu coração tem poder para preenchê-lo. Só Deus pode transformar preocupação, insatisfação e esgotamento em fonte de vida plena. Não há atalho, não há substituto. Por isso, hoje, eu te convido, ouse ser honesto consigo mesmo. Admite que nada tem funcionado e que, quanto mais tenta, mais sente que a preocupação está minando sua vida. Você é capaz de declarar nos comentários, diante de tudo e de todos: Senhor,
Meu coração é teu, somente tua presença pode me preencher. Se essa verdade arde dentro de você, não deixe de escrever sua entrega, sua busca sincera pela verdadeira fonte. Não aceite a mentira de que um pouco mais vai resolver. Escolha se render à fonte de toda a paz agora. E não pense que isso é fácil. É ato de coragem, é uma virada de chave interior. Escreva: reconheço que só Deus pode preencher meu vazio. Mas existe algo ainda mais profundo nessa experiência de Salomão que precisa ser revelado. Algo que pode mudar tudo o que você pensa sobre satisfação e plenitude. Você está preparado para confrontar a raiz desse vazio e descobrir uma resposta capaz de revolucionar sua jornada espiritual? Porque há um princípio esquecido, uma promessa escondida, que muitos ignoram e que pode, hoje, acender uma luz na escuridão do teu coração. O que está prestes a ser mostrado tem o poder de te libertar para sempre desse ciclo de inquietação interior. Os escombros dos muros de Jerusalém estavam empilhados diante dos olhos de Neemias, cada pedra lembrando um tempo de vergonha, desproteção e ausência de esperança. Ele não chegou ali ao acaso. A notícia do estado miserável da cidade sagrada ressoou como um trovão em sua alma. O relato não foi apenas informação, foi um golpe que derrubou suas defesas, expondo um vazio que há tempos tentava esconder atrás de rotinas, funções palacianas e gestos automáticos. Neemias respirou fundo, sentou-se no chão e permitiu-se chorar. Não era choro superficial, era o desabafo de quem percebe que, apesar do conforto do palácio e da confiança do rei, seu coração estava despedaçado pela ausência de sentido verdadeiro. Me senté e oré delante del Deus de los cielos. Ilbemias 1:4. O clamor dele não era apenas por muros físicos, mas pela reconstrução da identidade que o tempo, o exílio e a rotina distante de Deus haviam destruído. Essa cena explode uma realidade cruel na nossa face. Quantos de nós vivemos assim, sufocados por uma rotina que parece nos anestesiar a ponto de não sentirmos mais nem alegria, nem dor profundas? Apenas um torpor que nos rouba o entusiasmo e o brilho dos olhos. O dia amanhece, você levanta, executa tarefas, sorri para as pessoas, cumpre o que é devido. E quando a noite cai, a inquietação permanece. Qual é o sentido disso tudo? Para onde estou indo? Talvez você nem se lembre mais da última vez que sentiu aquele frio na barriga de esperança, de missão, de propósito pulsando forte no peito. A preocupação de não estar vivendo de verdade, de que esse cansaço lhe está quitando a vida por dentro, transforma cada nova manhã em uma repetição mecânica. Quantas vezes você já se perguntou em silêncio: será que fui criado apenas para sobreviver? Ou existe uma missão única para mim, um caminho preparado por Deus que faça meu coração arder como nunca antes? Neemias, no auge do seu desconforto, não fugiu da dor. Ele não se conformou com o vazio, não usou distrações para abafar o choro. Ele sentou, chorou e levou toda essa inquietação ao Senhor dos céus. Que contraste feroz com as frases acomodadas do mundo moderno, como segue a vida, faça o que der, o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura o vazio da ausência de chamado. Somente o encontro com um propósito que transcende o eu pode restaurar a alma. Neemias orou, jejuou, clamou. Não era autopiedade, era abertura sincera para que Deus derramasse uma visão nova e um propósito que o sacudisse do automático. Não é à toa que, a partir desse momento de vulnerabilidade diante do Senhor, a história de Neemias muda radicalmente. Ele passa de copeiro comum a líder visionário, renovado pela missão divina de restaurar Jerusalém. Você percebe? Não é sobre força humana, mas sobre se render à direção de Deus. Será que não está na hora de questionar o discurso conformista que tenta te fazer aceitar uma existência sem paixão? O que de fato diferencia viver de verdade de apenas existir?
Muitos estão convencidos de que seu papel é limitado ao que as circunstâncias impuseram. Mas e se essa narrativa estiver equivocada? E se Deus tiver um chamado específico, algo que vá muito além do que você imagina, algo que só você pode cumprir porque Ele mesmo acendeu esse desejo no seu interior? Não aceite a mentira de que seu caminho terminou ou está destinado a ser pequeno. Neemias era anônimo no palácio, mas Deus o enxergava como agente de uma transformação histórica. Era exatamente a preocupação, aquela inquietação profunda, que impulsionou Neemias ao encontro com o seu verdadeiro propósito. A dor nunca é à toa quando levada à presença de Deus. A oração de Neemias não foi sofisticada, foi sincera. Senhor, lembra-te da aliança, da promessa, do teu amor pelo teu povo. Ele expõe as falhas, reconhece o pecado coletivo e pessoal, mas não para aí. Clama por restauração, por uma razão maior para viver. E então, do céu, vem uma resposta que redefine tudo. Uma missão nasce em meio às ruínas. Não há nada mais libertador do que a percepção de que aquilo que você sente como dor, apatia ou desmotivação pode ser o ponto de partida para um recomeço com significado. E se o seu vazio, no fundo, não for apenas ausência de atividade, mas ausência de missão? E se aquilo que parece lhe estar quitando a vida não for o peso das dificuldades, mas a falta de um chamado ardente? Nenhum sucesso temporário, nenhuma rotina acomodada irá preencher esse espaço. Só a voz de Deus te mostrando o caminho pode devolver o brilho aos seus olhos. E se agora, ao invés de buscar distrações para anestesiar o vazio, você se permitisse sentar, chorar diante de Deus e orar como Neemias? Você ousaria pedir ao Senhor que revele o que realmente importa, que faça seu coração arder com um propósito maior do que qualquer preocupação do cotidiano? Pare e pense, sua vida não precisa ser vivida no modo automático. Deus não te desenhou para sobreviver à rotina, mas para viver uma missão que ecoa eternidade. O toque divino na vida de Neemias não só restaurou muros, mas restaurou identidades, famílias, futuro. Seu choro foi semente de avivamento. Você crê que Deus pode usar sua dor, sua inquietação, sua falta de sentido para gerar algo extraordinário? Pergunte agora mesmo: Senhor, qual é o muro que eu preciso reconstruir em minha história? Onde o meu propósito encontra o teu caminho? Não aceite menos do que essa verdade revolucionária. Deus ainda fala, e Ele é especialista em transformar escombros em testemunhos de vitória. Se essa palavra está mexendo com você, se de alguma forma tocou a sua ferida mais escondida, declare nos comentários: eu quero um propósito que venha do alto. Deixe que essa declaração seja sua oração hoje, um passo de fé, uma entrega corajosa diante do Deus que conhece cada preocupação que ameaça tirar seu fôlego de vida. Use seu comentário não como um ritual, mas como um marco, um clamor diante do céu, dizendo que você não aceita mais viver como se estivesse sobrevivendo. Você abre espaço para a ação do Espírito quando expressa, ainda que virtualmente, seu desejo de não se conformar à mediocridade do automático. Agora reflita. Será mesmo que viver sem um propósito é normal, ou você foi condicionado a aceitar menos do que merece? Muitos acreditam que a preocupação constante é apenas parte da vida adulta, mas e se isso for apenas sintoma de quem anda longe do plano de Deus? Perceba a reviravolta. Neemias não começou grande, nem sentiu motivação todo o tempo, mas a busca sincera pelo sentido, regada a lágrimas e súplicas, o colocou no centro do mover de Deus. Isso revela que o caminho para uma vida extraordinária não está em empurrar suas dores para debaixo do tapete, mas em trazer cada preocupação ao altar e pedir por direção sobrenatural. O convite de hoje é radical. Abandone o conformismo. Rejeite a vida sem paixão. Ouse clamar por um chamado específico, personalizado, divino.
Deixe que Deus devolva a cor ao seu horizonte, que Ele mostre o caminho quando tudo parecer sem sentido. Você não foi criado para ser um passageiro invisível na história. Há algo reservado apenas para você, e esse algo começa quando você faz como Neemias. Senta, chora, ora e escuta o que o céu tem a dizer. Não se distraia. O que virá a seguir pode revolucionar sua forma de enxergar a vida, a dor e o verdadeiro significado de existência. O corpo de Lázaro já cheira mal. 4 dias de silêncio sepulcral, a morte marcando cada pedra do túmulo. Maria, envolta em tecido gasto, ajoelha-se ao chão duro, as mãos vacilantes sobre o pó. Ela não chora apenas pelo irmão, mas pela sensação de que a vida foi tomada dela sem aviso, como se o luto tivesse cravado garras profundas em seu peito, arrancando toda a esperança. Os vizinhos se aglomeram, cochichando à distância, mas suas palavras mal tocam o sofrimento brutal que só quem perde compreende. Maria olha para Jesus, que chega tarde demais aos olhos de todos. Não há revolta em sua voz, apenas desespero. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O ar pesa com essa verdade amarga. Não é apenas sobre a morte física, é sobre o vazio que toma conta. O buraco negro que puxa para dentro toda a alegria, todo o propósito, deixando só inércia. Jesus se comove profundamente, suas lágrimas misturam-se com as dela, mas há algo a mais. Ele não está ali só para consolar. O olhar dele atravessa gerações, alcançando cada pessoa que sente que a preocupação com a perda lhes está matando aos poucos, sugando a energia, colocando um peso insuportável nos ombros. Diante do túmulo, todos têm certeza de que nada pode ser feito. A perda é definitiva, dizem. Mas, de repente, Jesus pronuncia palavras que desafiam tudo o que se acredita sobre a morte, sobre o fim, sobre a dor irreversível. Eu soy la resurrección y la vida. El que cree em mim, aunque esté muerto, vivirá. O choque é imediato. O coração de Maria desacelera por um momento, a multidão silencia. Ele realmente ousa dizer que há vida depois da perda? Que a esperança pode ressurgir do impensável? No universo do sofrimento, quando a dor parece ter tirado tudo, surge uma possibilidade que desafia o senso comum. Quantas vezes você já ouviu que algumas feridas nunca cicatrizam, que certas angústias não passam? Na prática, quando a tragédia visita a sua porta, parece que nada mais pode trazer de volta aquilo ou aquele que foi perdido. A saudade se torna uma companhia constante, um fantasma que sussurra todos os dias que nunca mais será igual. Cada cômodo se enche de memórias, cada cheiro, cada música, cada detalhe é um lembrete doloroso do que se foi. Mas aqui está o momento. Uau! Jesus não oferece apenas consolo, ele oferece uma inversão completa do destino. O mesmo que chora com Maria é o que clama com autoridade. Lázaro, venha para fora. Ninguém entende. O impossível acontece diante dos olhos incrédulos. O vínculo entre ressurreição e vida é mais do que uma promessa abstrata. É a quebra do ciclo destrutivo do desespero. Não é sobre recuperar o que se perdeu exatamente como era, mas sobre algo maior. Experimentar sentido e paz, mesmo onde a mente humana só vê desolação. Você já se permitiu acreditar, nem que seja por um segundo, que a sua dor pode ser superada de uma forma que foge ao controle humano? Ou você ainda se apega à crença de que certas perdas têm o poder de te destruir para sempre? A fé em Jesus desafia a lógica do luto ao afirmar: nele, a esperança é eterna. A vida não acaba quando alguém parte ou quando um ciclo é encerrado abruptamente. A promessa de que Ele é a ressurreição e a vida não foi feita apenas para Maria e Lázaro, mas para todo aquele que sente que a preocupação ou a tristeza roubou o sentido de existir. Talvez você questione: como isso se aplica à minha dor? E se ninguém voltar? E se nada mudar? A resposta de Cristo é contundente.
Ele não promete que tudo será como antes, mas garante que nele, até o que parecia perdido, pode ganhar novo significado. Não se trata de negar o sofrimento, mas de não ser mais escravo dele. Há uma redenção que transcende o que os olhos veem. Jesus não evita o túmulo, ele entra nele para tirar dali vida nova. Cientes que essa preocupação te está quitando a vida? O eco dessa pergunta atravessa gerações, mas a boa notícia permanece. Há um caminho de esperança, onde parece impossível seguir adiante. Esse caminho não significa rejeitar o luto, fingir força ou sufocar lágrimas. Significa aceitar que Deus está próximo do quebrantado de coração e que, em meio ao pior, Ele é capaz de trazer novidade, luz e até alegria. Maria experimenta isso de forma literal, mas você pode vivenciar esse poder hoje, não uma ressurreição física, talvez, mas o ressurgimento do ânimo, da fé e do amor. Quando tudo parece perdido, quando o mundo diz que acabou, Jesus sussurra que Ele é a presença que transforma qualquer desolação em possibilidade. Você consegue enxergar além da sua dor? Será que o que está te matando por dentro não é a perda em si, mas a ausência de um olhar de fé sobre o que Deus pode fazer a partir dela? Quem decide se a última palavra será da morte ou da esperança é você, ao escolher confiar ou não nas promessas do Senhor. Maria encontrou consolo verdadeiro porque viu que Jesus não só entende, mas intervém. E você? Qual o vazio que precisa ser preenchido nesse exato momento? Quantos túmulos emocionais você tem guardado em silêncio, acreditando que nunca mais haverá saída? Há pessoas que preferem alimentar a dor, acreditando que se esquecer é trair quem ou o que foi perdido. Mas o caminho de Deus é diferente. Ele ensina que honrar a memória é também permitir que a vida continue, abrindo espaço para novas histórias, novos afetos, um novo propósito. A promessa de Jesus é a cura dos impossíveis. É Ele quem transforma sofrimento em testemunho, lágrimas em fonte de compaixão e desespero em fé inabalável. Se essa verdade fala ao seu coração, declare nos comentários: Jesus, traga vida nova ao meu luto. Sua declaração pública pode ser o passo de fé que começa a ressuscitar áreas mortas dentro de você. O mundo não entende o milagre da esperança, por isso muitos vão tentar te convencer de que a vida nunca mais terá cor. Mas é aqui que você se diferencia. Escolhendo confiar quando tudo grita o contrário, você abre as portas para o impossível agir. Há quem diga que o tempo cura tudo, mas Jesus mostra que, na verdade, é a fé nele que rompe cadeias e cura feridas que o tempo sozinho jamais alcançaria. Pode parecer ousado, pode até soar ingênuo para quem vive apenas na superfície do racional, mas olhar firmemente para aquele que venceu a morte é o que transforma mortais em portadores de esperança que nunca morre. E tudo isso nos leva para uma revelação ainda mais profunda que está para ser desvelada. O sangue ainda marcava a terra e o peso da expectativa pairava como nuvem densa sobre Caim. Abel, seu irmão, havia acabado de oferecer seu sacrifício. Um cordeiro perfeito, vida entregue com simplicidade e esperança. Já Caim, de mãos trêmulas e coração tumultuado, oferecera o fruto da terra, colheita de seu próprio esforço, mas sem paz. O olhar de Deus pousou sobre Abel e seu presente, um acolhimento que incendiou no peito de Caim algo muito mais destrutivo do que inveja. Uma raiva voraz, enraizada na sensação de ser rejeitado, de não ser visto, de que tudo o que fazia nunca bastava. Esse ressentimento, como um veneno silencioso, foi minando sua alma. O campo, que antes era lugar de cultivo, se tornou palco de confronto interno, enquanto perguntas perigosas martelavam sua cabeça. Por que só ele é aceito? Por que sou sempre o segundo? O invisível, o esquecido? Nesse instante, Deus se aproxima, não para acusar, mas para sondar. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido.
Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Gênesis 4:7. O momento é tenso, como se o próprio universo prendesse a respiração. Seria essa a chance de recomeçar, de entregar a inquietação que estava roubando sua vida, de deixar de tentar compensar no esforço exterior o abismo que consumia seu interior. Mas Caim, cego pela fúria acumulada, toma o caminho que muitos tomam quando a preocupação, o ciúme e a decepção parecem não ter saída. Cede ao peso das emoções mal resolvidas. Você já sentiu essa fúria queimando por dentro, como se a mágoa antiga ainda morasse no seu peito e não desse espaço para um novo amanhecer? Quantas vezes aquela preocupação silenciosa, aquele rancor mal resolvido, aquela comparação insidiosa, quase fizeram parecer que nada mais fazia sentido? O ressentimento é traiçoeiro, vai corroendo, tira o sono, mina as relações e pouco a pouco vai te tirando a vida. Às vezes acreditamos que se tivermos justiça, se todos reconhecerem nosso valor, aí sim teremos paz. Mas, como Caim, nos deparamos com a verdade. O desassossego não se resolve fora, mas dentro. Essa história não foi escrita para te condenar, mas para te revelar um caminho diferente, um caminho de liberdade que Deus sempre oferece aos que estão prontos para deixar as pedras no chão e abandonar as armas invisíveis do passado. O próprio Jesus, séculos depois, ecoaria essa verdade quando ensinou: se perdonais a los hombres suas ofensas, os perdonará também a vós outros vuestro Padre Celestial. Mateus 6,14, revelando que o perdão não é só sobre o outro, mas sobre libertar a si mesmo das correntes do ódio, da mágoa, do peso que só aumenta. O perdão é um ato de coragem. Ele não apaga o que aconteceu, mas te permite arrancar as raízes amargas e plantar algo novo. Será que a vida não está sendo consumida pouco a pouco por essa preocupação que vem do passado, por palavras não ditas, gestos não feitos ou expectativas frustradas? Quantas vezes você já se pegou revivendo a ofensa, alimentando a raiva, acreditando que só ela pode te proteger? Talvez seja a hora de questionar: será que guardar toda essa dor realmente salva ou só te prende mais? O caminho para fora desse cárcere não está em provar nada para ninguém, mas em se render ao amor que Deus já oferece. Como Deus falou a Caim, existe uma porta. A escolha é sua. Vai alimentar a angústia ou se permitir ser restaurado? Na prática, entregar a raiva a Deus é admitir sua fraqueza e pedir por ajuda. É deixar a preocupação de lado e aceitar que não é o controle, nem a punição do outro que cura. É o renunciar de uma guerra interna e o receber de uma paz que excede todo entendimento. O perdão é um presente que você escolhe dar. E ao fazer isso, até a saúde, o sono, os relacionamentos começam a ser restaurados. Você não precisa mais caminhar pelo campo dos ressentimentos. Pode escolher agora um caminho de leveza. Há quem diga: ninguém me entende, ninguém sabe o que passei. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele sonda o fundo do seu coração, entende as feridas que os outros ignoram, as noites insones, as lágrimas escondidas. Ele não está indiferente a tudo que te rouba a paz. Hoje ele te propõe algo revolucionário. Não ceda ao ciclo da raiva. Não permita que o passado dite seu futuro. O caminho está ao alcance das suas mãos, mas exige coragem para largar o peso e confiar que Deus pode restaurar e curar o que parecia impossível. Se você sente que a preocupação, o ressentimento ou a raiva tem te roubado dias preciosos, declare nos comentários: hoje escolho o caminho do perdão. Faça disso um ato público de fé, como quem rompe correntes e se lança em direção ao novo. O que poucos percebem é que muitas vezes não é o outro que precisa mudar, mas nós que precisamos ser libertos do que guardamos dentro. O perdão não é apenas um mandamento, é um presente, uma restauração,
uma chance de recomeçar sem medo, sem pesos, sem os antigos fantasmas. Respire fundo. Imagine por um instante como seria sua vida sem esse peso, sem a culpa, sem a necessidade de provar nada. O convite é para experimentar o que quase ninguém ousa, deixar a mágoa para trás e viver plenamente o presente. E se eu te dissesse que esse passo pode não só transformar sua rotina, mas abrir portas de paz, de alegria, de propósito que você nunca imaginou? Existe algo mais forte que a raiva, mais poderoso que qualquer injustiça, a graça de Deus, capaz de fazer novas todas as coisas. Mas isso não é tudo. Estamos prestes a mergulhar em um segredo sobre justiça e propósito que poucos têm coragem de encarar. E talvez, ao descobrir, você nunca mais olhe sua própria história da mesma forma. Pedras voam rápidas, cortando o ar e rompendo o silêncio das ruas de Jerusalém. O corpo de Estevão cede diante do impacto repetido, cada golpe mais violento que o anterior. A poeira sobe enquanto homens, cegos pela fúria, descarregam sobre ele toda a sua indignação. Entre gritos e acusações, surge a dor lancinante de ser odiado, não pelo que se fez de errado, mas pela verdade que se carrega no peito. Estevão permanece de pé, mesmo no chão, porque sua alma está ancorada em algo que não pode ser destruído, nem mesmo por multidões enfurecidas. Em seu olhar não há revolta, só uma estranha paz que escapa à compreensão humana. Enquanto o sangue escorre pelo seu rosto, um suspiro profundo brota dele. É como se naquele momento todo o peso da injustiça do mundo se materializasse sobre um só homem. No entanto, enquanto cada pedra atinge seu corpo, Estevão eleva os olhos ao céu e faz a oração mais desafiadora do Evangelho. Senhor, no les tomes em conta este pecado. Eixos 7 e 60. Não há condenação, só intercessão. Ele pede por aqueles que o machucam, perdoando-os de todo o coração, mesmo que ninguém ali pareça merecer. O sentimento de injustiça é como uma corrente fria apertando o peito, tornando cada respiração mais pesada. Há quem guarde dentro de si tantas mágoas ocultas, cicatrizes feitas por palavras ou atos que jamais deveriam ter existido. Você já sentiu essa dor ardendo por detrás do sorriso? Quando o mundo parece indiferente à sua luta e aqueles que deveriam defender você simplesmente se calam ou se afastam, o coração pode se encher de sentimentos que ameaçam consumir a esperança. Muitas pessoas acreditam que justiça nunca vem, que o sofrimento do inocente é ignorado até pelos céus. Cientes que essa preocupação te está quitando a vida? A pergunta ecoa por cada pensamento, latejando com mais força à medida que a injustiça cresce e mina o ânimo. Mas e se o verdadeiro caminho para quebrar essas correntes não fosse buscar vingança ou reconhecimento humano, e sim escolher perdoar como fez Estevão? Aqui reside o maior paradoxo do Evangelho. Enquanto tudo em nós grita por reivindicação, Jesus e seus seguidores mais fiéis escolheram o perdão como sinal supremo de força. O perdão não nega a violência sofrida, nem apaga a dor, mas liberta quem perdoa do peso que sufoca lentamente o espírito. Estevão poderia ter gritado, revidado, amaldiçoado, poderia ter sido consumido pelo desejo de ver seus algozes pagarem caro. No entanto, no ápice do sofrimento, ele se eleva acima da lógica humana e escolhe aquilo que ninguém espera. Clama a Deus pelo perdão daqueles que lhe tiram a vida. Você consegue imaginar o que passava pelo coração de Estevão naquele instante? Se colocar no lugar dele exige não apenas empatia, mas coragem para desafiar tudo o que o instinto humano deseja numa situação de injustiça. Muitos dizem, o tempo cura tudo. Mas será que o tempo por si só é capaz de cicatrizar feridas abertas pelo abandono, pela calúnia, pela traição silenciosa? Talvez você já tenha sentido na pele o desprezo de familiares,
o esquecimento de amigos, a frieza do ambiente de trabalho ou até mesmo a injustiça dentro da comunidade onde mais buscou refúgio. E quando as pedras do julgamento e da indiferença atingem sua alma, não é raro que a preocupação comece a roubar a sua alegria de viver, bloqueando caminhos, minando sonhos. Será mesmo que é justo pedir que você simplesmente perdoe? Não é isso o que o mundo ensina, mas o reino de Deus aponta para um caminho radicalmente novo, onde perdoar não significa validar a injustiça, mas romper o ciclo de destruição e abrir espaço para a cura verdadeira. Na história de Estevão, o céu se abriu diante de todos enquanto ele perdoava. Foi neste exato momento que Deus revelou algo sobrenatural. Há um olhar divino atento a cada lágrima e a cada injustiça. Nenhum sofrimento é desperdiçado para quem confia que a justiça de Deus ultrapassa a lógica dos homens. A preocupação que mina a vitalidade pode ser dissolvida ao lançar sobre Cristo toda a ansiedade, todo o clamor por dignidade e justiça. O perdão é o tijolo fundamental na construção de um coração livre. Este é o segredo que poucos ousam viver: entregar a Deus o direito de vindicar, enquanto se escolhe viver em paz, independentemente das circunstâncias. Você já percebeu como a mágoa pode corroer as bases do seu ser, roubando a esperança, drenando a energia, tornando impossível experimentar paz, mesmo em dias de tranquilidade externa? O caminho de Jesus nos desafia a abrir mão desse fardo, porque Ele mesmo suportou a injustiça máxima em silêncio, amando até seus algozes. Perdoar não significa fechar os olhos para o que é errado, mas confiar que existe um juiz justo que não ignora o sofrimento de quem busca fazer o certo. E se hoje você sente que sua preocupação se transformou num jugo pesado demais, talvez até tirando sua vontade de viver, lembre-se que a resposta de Deus não é a indiferença, mas o convite para uma liberdade que só o perdão pode proporcionar. Mesmo que ninguém compreenda o quanto você sofre, mesmo que todos ao seu redor minimizem ou recusem enxergar a dor que você carrega, saiba que existe um olhar divino sobre sua história. Não importa quem tentou te silenciar ou destruir seus sonhos, Deus vê cada detalhe e valoriza quem você é por inteiro. Sua preocupação não passa despercebida. O caminho para a verdadeira libertação começa ao abrir mão do ressentimento, entregando tudo nas mãos daquele que pode transformar lágrimas em sementes de uma nova esperança. Você está disposto a tentar esse caminho? A soltar as ofensivas do passado para permitir que Deus escreva um futuro onde a justiça e a paz reinam em seu coração? Esse pode ser o maior desafio de sua vida. Perdoar quando tudo em você deseja justiça humana, confiar quando todos parecem te abandonar, escolher o caminho da graça quando o mundo só oferece pedras. Mas olhe para a vida de Estevão e questione: será que carregar esse peso de amargura vale realmente a sua vida? Ou há algo infinitamente mais poderoso em perdoar e encontrar um novo sentido, até mesmo nas feridas que ninguém viu? Se o perdão parece impossível, saiba que o próprio Espírito de Deus promete capacitar sua alma para ir além do natural, tocando nas regiões mais profundas do seu ser. Agora, permita-se responder nos comentários de forma sincera. Você já foi ferido por uma injustiça tão grande que chegou a pensar em desistir de tudo? Escreva: eu entrego o que não posso controlar nas mãos de Deus. Faça desse espaço uma declaração pública de rendição e confiança, um passo firme no caminho do alívio. Sua história pode ser o começo de uma nova jornada, não só para você, mas para muitos que vão ler e encontrar coragem nas suas palavras. Mas não pense que tudo termina aqui. Há ainda um segredo sublime nessa vivência, algo que pode desafiar completamente a sua percepção de si mesmo e de Deus. O que acontece quando a dor não some, mas a paz inexplicável permanece? Prepare-se, pois o que será revelado a seguir
pode mudar para sempre a forma como você responde ao cansaço espiritual. E talvez seja a chave para o renascimento que você tanto deseja. Paulo observa Timóteo com olhos de quem carrega cicatrizes antigas e fé renovada. A sala é pequena, impregnada do cheiro de pergaminho e do eco de vozes que já partiram. O jovem discípulo está curvado, o olhar fugidio, exausto não apenas no corpo, mas principalmente na alma. Esgotamento espiritual o tomou por completo, e nem mesmo as orações diárias, os jejuns ou as tentativas de se levantar às madrugadas preenchem o abismo crescente de fadiga cristã. A missão parece pesada demais, os desafios da igreja são muitos, e o velho cansaço já não se mistura apenas ao suor do trabalho, mas também ao peso de uma responsabilidade inexplicável. Timóteo sente que já não sabe como seguir, com medo de se perder em meio à própria inquietação, como alguém que se pergunta em silêncio: será que essa preocupação está me roubando a vida? O desânimo se alastra, sufoca as últimas brasas da esperança, deixando apenas um resquício de luz quase imperceptível. Então Paulo se aproxima, com a autoridade de quem já esteve à beira do abismo e conhece a areia movediça do desânimo. Ele não oferece palavras vazias ou fórmulas fáceis. Paulo fala com profundidade, cravando na alma de Timóteo uma verdade que ecoa até hoje. Aviva el fuego del don de Dios que está em ti, segundo Timóteo 1:6. Ele não diz para ignorar o cansaço, nem para negar a exaustão, mas para olhar para dentro, buscar no íntimo o fogo do espírito que arde silencioso, muitas vezes soterrado pelo peso da preocupação, mas jamais extinto. O apóstolo sabe que, quando tudo parece perdido, é nesse instante que a chama pode ser reacendida. Não importa o quanto você já tenha sentido que a preocupação consome a sua força ou que as responsabilidades da vida cristã esgotam suas reservas de fé. A fonte que Paulo aponta não é humana, mas divina. Aquele fogo não nasce do esforço próprio, mas do Deus que nunca abandona os seus. Quantas vezes hoje você se encontra como Timóteo, cansado até mesmo de buscar a comunhão que antes era natural? Já se perguntou se o caminho da espiritualidade não estava exigindo mais do que você pode suportar? Quantos de nós, mesmo desejando viver o propósito de Deus, se veem dominados por pensamentos do tipo: eu não aguento mais? Essa preocupação está drenando tudo o que sou. Talvez não exista saída para esse desgaste. Você já sentiu que a rotina religiosa se tornou uma carga e não mais motivo de alegria? Que a chama da fé, antes brilhante, agora é apenas uma brasa escondida sob cinzas de decepção, esgotamento, cobranças e fracassos? É preciso coragem para admitir o cansaço espiritual, para reconhecer que até mesmo a busca de Deus pode, por vezes, se transformar em peso quando feita sob pressão, medo e sem esperança genuína. Mas o que ninguém te conta é que é justo nesse instante, quando se sente que a preocupação está te tirando a energia vital, que o próprio Deus se aproxima, não como um juiz implacável, mas como um pai amoroso que sopra sobre as brasas quase apagadas do seu coração. Paulo não exigiu de Timóteo uma força que ele não tinha. Ele lembrou: há um dom, há uma centelha de vida que permanece, custe o que custar. E o segredo não está em se forçar mais ou em tentar sozinho. O segredo está em reconhecer a limitação e permitir-se ser renovado pelo Espírito Santo, que reacende fogos que a preocupação jamais poderá apagar por completo. O fardo do chamado não é para ser carregado sozinho, e Paulo sabia disso. Por isso, sua exortação é convite, não cobrança. Reacenda, permita que Deus sopre sobre você. Permita que aquele dom que já foi vivo volte a queimar com intensidade. E aqui está o choque. Não é sua performance que move o coração de Deus, mas sim sua graça, que não depende do seu esforço, mas do seu consentimento em recebê-la.
Em toda essa caminhada, o maior erro que te ensinaram é que Deus só age quando você está forte. O segredo escondido nesse texto é que nos momentos em que a preocupação te faz sentir drenado, vazio, à beira da desistência, é quando Deus mais deseja avivar a chama dentro de você. Agora pense, quantos líderes, quantos pais, quantas mães, quantos filhos não vivem hoje como Timóteo? Exaustos, por vezes sentindo vergonha de admitir que estão cansados até mesmo de orar, que a rotina os sufoca, que a vida espiritual perdeu o brilho e a espontaneidade. Mas Deus não te rejeita por isso. Pelo contrário, Ele te convida a entregar de verdade esse esgotamento e a permitir que seu espírito reacenda o fogo do propósito, da paixão, da esperança que só Ele pode restaurar. O cansaço espiritual não é sinal de fracasso, mas uma oportunidade de experimentar o poder renovador de Deus onde menos se espera. Você já pensou que talvez esse esgotamento não seja o fim, mas o início de uma nova etapa onde a sua força virá do alto? Será que Jesus está te chamando neste exato momento a deixar de tentar carregar sozinho a missão e aceitar o descanso que só sua presença traz? Permita-se questionar. Será que sua preocupação constante é, na verdade, um convite à rendição total para que Deus mostre o caminho da restauração verdadeira? Se a mensagem de hoje tocou justamente aquela área onde você se sente mais cansado, onde o desgaste é tão profundo que até as lágrimas parecem secas, deixe nos comentários uma declaração de fé, algo que brote do fundo do seu coração. Escreva: Senhor, reacende meu fogo. Faça desse ato público um passo de entrega, porque as palavras têm poder e quando você declara seu desejo de renascer espiritualmente, algo sobrenatural começa a acontecer no invisível. Você não está sozinho nessa jornada. Existem muitos como você, sentindo que a preocupação está minando sua vida interior, que precisam ver que há outros buscando o mesmo restabelecimento. Não se cale agora. Escreva sua oração nos comentários como se escrevesse uma carta ao próprio Deus, pedindo novo fôlego, novo sentido, novo ânimo. E lembre-se, o caminho para reacender a fé não depende de você ser perfeito, mas de reconhecer sua necessidade e deixar Deus agir. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você foi profundamente tocado. Talvez, enquanto ouvia cada palavra, você sentia como se Deus estivesse rasgando o véu da sua alma, revelando que essa preocupação que vem drenando suas forças, te impedindo de viver em paz e tirando o seu fôlego, na verdade, é o grito de uma alma que está sendo chamada de volta para o propósito. Por que não? Você não está perdendo sua vida à toa. Cada lágrima, cada silêncio, cada momento em que você pensou em desistir, tudo isso está sendo usado por Deus para algo maior e você sentiu. Em algum momento deste vídeo, você soube, com lágrimas nos olhos ou apenas com um silêncio profundo no peito, que essa palavra era para você, que Jesus estava te chamando de volta, para perto, para um novo tempo, para a libertação, para a vida. Essa preocupação que parecia te matar silenciosamente estava, na verdade, revelando o quanto você precisa confiar novamente. Confiar nas promessas. Confiar no Deus que nunca falha, mesmo quando parece demorar. O mesmo Deus que sustentou Elias no deserto, que restaurou Pedro em sua culpa, que enxugou as lágrimas da viúva de Naim, que ouviu o clamor de Ana, é o Deus que está com você nesse exato momento. E Ele não terminou a obra em você. Há um recomeço nascendo, e ele começa com um passo de fé. Um passo que você vai dar agora. Eu te convido a orar comigo. Mas antes, prepare-se, respire fundo, feche seus olhos se puder, permita-se sentir. Esse momento é sagrado, é entre você e Jesus. Senhor, eu sei que não estou aqui por acaso. Essa preocupação tem me consumido, tem me sufocado, tem tirado a minha paz. Mas hoje eu entendi que não estou só, que o Senhor me vê,
que o Senhor me ouve, que cada angústia, cada desespero escondido por trás dos sorrisos, não passou despercebido diante dos teus olhos. Por isso, eu te entrego agora tudo aquilo que tem me tirado o ânimo, a vontade de viver, a esperança. Liberta meu coração do medo. Rompe com as correntes que me aprisionam à dor, à culpa, ao passado. Eu creio que o Senhor é poderoso para transformar essa dor em testemunho, que o que hoje me preocupa, amanhã será o motivo da minha adoração. Me dá força, fé e direção. Fala comigo, caminha comigo, me mostra o caminho, porque eu não quero mais viver pela dor, mas pela tua promessa. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração fez sentido para você, se você sentiu o toque do Espírito Santo em algum momento, então não deixe isso passar como se fosse algo comum. Foi Deus. E Ele está te chamando para continuar esse processo. O vídeo que está aparecendo na sua tela agora não é qualquer vídeo. Ele é a continuação dessa mensagem. O que você vai descobrir nele pode ser exatamente o que faltava para completar aquilo que começou dentro de você hoje. Não saia sem assistir. Não adie mais sua cura. Sua libertação está em andamento. E esse próximo vídeo pode ser o passo definitivo. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários com ousadia: Jesus, eu não desisto do que o Senhor prometeu para mim. Deixe isso registrado como um ato profético, como uma declaração pública de que você está de pé, mesmo ferido, e que crê que Deus ainda está no controle. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Seja instrumento de Deus para levar alívio, consolo e vida àquela pessoa que talvez esteja prestes a se entregar. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva. Aqui você encontra refúgio. Aqui você é entendido. Aqui você é família. A sua inscrição ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais vidas e mostra que você valoriza o que está sendo feito aqui. E lembre-se, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55, 22. Você não está só, Jesus está com você e o que Ele começou, Ele vai terminar. Assista o vídeo que está na tela. Você precisa ver isso. É urgente, é seu, é de Deus.